É lícito dar dízimos na igreja ou os pastores nos estão a roubar? Alô família, seja bem-vindo a este vídeo ao meu canal. Se és novo aqui no canal, subscreva-te, ative o sino das notificações, que sempre que eu postar um vídeo novo aqui, serás o primeiro a ser notificado. Também sejais de casa, não se esqueça, deixa o seu gosto, deixa o seu comentário. Família, nós estamos a viver tempos assim meio que esquisitos, tempos apocalípticos, que até porque não é estranho, porque até o próprio Jesus, ele disse e avisou que esses dias haveriam de chegar. Nós vivemos tempos em que as pessoas julgam tanto as igrejas, que as pessoas até fazem tudo mais alguma coisa para falar mal daquilo que são as igrejas, daquilo que são os pastores. Mas naquilo que eu percebi, essas mesmas pessoas não falam simplesmente mal dos pastores pelas curas, milagres que eles têm operado, mas sim por cobrarem dízimos dentro das igrejas. Então, algumas chegam até receber ameaças de perderem seu emprego, de ficarem doentes, de perderem o seu casamento, a sua família e por aí adiante. Mas será tudo isso? Será verdade? Será que essas coisas todas acontecem, essa destruição toda acontece se nós não dermos o nosso dízimo? Bom, nós vamos correr para a Bíblia, vamos descobrir através da própria Bíblia. E se tu acreditas que a Bíblia é a palavra de Deus. No livro de Malaquias, capítulo 3, no versículo 13, nós encontramos lá uma escritura que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois farás prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir janelas do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Ainda continua dizendo: por causa de vós repreenderei o devorador. Então, nós estamos a encontrar aqui o próprio Deus, a boca de Deus aqui na terra, que foi através do profeta Malaquias. Deus, ele falou para o povo: tragam os dízimos à casa do tesouro. O que é dízimo? Dízimo é 10% de todo o nosso rendimento. É a parte que pertence a Deus. Por essa razão que Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, existem dízimos e oferta. Oferta é muito bem diferente do dízimo. Por quê? Porque dízimo, você tira 10% do teu rendimento, vai honrar a Deus. Mas oferta não. Oferta, você decide no teu coração aquilo que tu queres dar a Deus. Vocês decidem. Não está escrito na Bíblia que você tem que dar o valor X, o valor Y. Não. Você que decide. Se nós vermos no livro de Êxodo 25, nós estamos a ver lá Deus a falar para Moisés: Moisés, fala para os filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Veja, aqui Deus ele está a pedir uma oferta. Aquilo que parte do coração da pessoa. Então, para que serve o dízimo? Bom, o dízimo ela tem 3 funções. A primeira coisa, o dízimo serve para suprir as necessidades da igreja, como o Malaquias disse, para que haja mantimento na minha casa. É com dízimo em que paga-se a água, paga-se a energia, paga-se a reabilitação da igreja e tudo mais. A segunda coisa que faz parte da função do dízimo é: com o nosso dízimo consegue-se ganhar mais pessoas. Mas como? Pessoas que estão perdidas, pessoas que estão por aí, nas localidades, onde não tem nenhuma igreja, não tem lá nenhum pastor. Então, é com o meu e com o teu dízimo, o que se faz? É que consegue-se enviar lá um pastor, um missionário. Então, terceira coisa, com o nosso dízimo, Deus ele usa o mesmo para nos abençoar. Nós vamos entender. Existe uma lei que normalmente ela é chamada a lei cardinal de Deus, que consiste em semear para colher. Jesus disse no livro de Marcos, capítulo 4, no versículo 26, quando ele disse que tudo no reino de Deus assemelha-se a um agricultor. Ele não disse algumas coisas. Ele disse tudo no reino de Deus assemelha-se a um agricultor que lança a semente à terra. Dorme, se levanta à noite e dia, a semente cresce, pronto, não sabendo ele como. Mas quando chega o tempo, ele colhe. Ele tem a sua colheita. Então, Jesus ele instituiu uma lei, na qual ele disse que todas as coisas funcionam na base desta lei. E a Bíblia ela diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor nunca mais passará. Então, qual é a lei que Jesus ele estabeleceu e instituiu? É a lei de semear e colher. Sem nos apercebermos, até as nossas ações são sementes. Às vezes nós gastamos tempo falando mal das pessoas, estamos a semear. Quando tu dás sempre às pessoas, quando tu ajudas as pessoas, você está a fazer o quê? Você está a semear. No seu tempo você também vai colher. Todas as vezes que nós vamos a Deus, um crente vai a Deus porque quer a bênção ou a ajuda de Deus, em particular na área financeira,
Deus ele sempre vai te perguntar o que tu tens. É verdade. Deus ele sempre vai perguntar. Por quê? Porque Deus ele trabalha com a lei de semear para colher. Ele diz que todas as coisas são semente. Então, aquilo que você quer em Deus, antes precisa semear. Se nós vemos a história da viúva da Serepta, aquela viúva ela já tinha cura dentro dela. Por quê? Porque ela já se via curada. De tal forma que ela diz, se tão somente eu tocar nos seus vestidos, eu sararei. Então, quando nós descemos para aqui, nós vamos ver que até Pedro ele teve que emprestar talvez a sua empresa a Jesus. Ele teve que semear para colher de volta. Ele emprestou o seu barco. Consequência, ele teve uma colheita extraordinária. Nós vamos encontrar o Isaac. Isaac queria ser ajudado por Deus. Mas Deus ele perguntou, ele disse assim, Isaac, não desça ao Egito. Habita nesta terra, peregrina nesta terra que eu serei contigo. Mas o que é que tu vais fazer, Isaac? Tu vais ter que semear. Então, quando Isaac semeou, ele teve uma colheita extraordinária. De tal forma que ele foi abençoado. Todos que viviam naquela localidade, naquela cidade, eles olhavam exemplo, todos aqueles olhavam Isaac como um exemplo. Nós temos a viúva da Serepta, a viúva do azeite. Então, todas as pessoas que foram por Deus abençoadas, é porque antes Deus ele perguntou, o que é que tu tens? Se nós vermos na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, o que acontece? Jesus ele disse assim, dai-vos de comer. E ele disse assim, mas Senhor, 200 dinheiro nem serão suficientes para alimentar toda esta multidão. Jesus ele precisava de algo, porque ele trabalha com a multiplicação, com a semente. Aquilo que você semear é o que vais colher. Mas se você não semear nada, vais colher na mesma, porque vais colher nada. Então, apareceu ali um jovem na multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Tiago disse assim, Senhor, nós temos aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tantos? E Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, abençoou, deu graças a Deus, foram multiplicados, alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E depois, a pessoa que semeou, ele teve uma colheita. Quem semeou? É o rapaz que semeou. Qual foi a colheita? Foi porque sobejaram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. Se nós vermos até a história do Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele chega na igreja de Coríntios, no livro de 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 6, nós vamos ver que Paulo, quando ele chegou naquela igreja, o povo ficou amoroso, de tal forma que quando Paulo se despedia da igreja, todos que habitavam naqueles lugares, todo o povo, toda a igreja, todos os cristãos, eles tiravam os seus dízimos, as suas ofertas e iam entregar a Paulo. Para eles estavam a ajudar a Paulo a pregar o evangelho. Estavam a dizer assim, Paulo, vá, chegue onde não há mais, ainda não há pastores. Eles estão a dizer assim, Paulo, consiga pagar o transporte. Paulo, consiga comprar talvez um espaço para se construir uma igreja. Então, o povo em Coríntios, eles já entendiam isso. Eles contribuíam para essa ação que Paulo, depois olhou para eles e disse assim, sabe? Porque vocês entenderam esta lei que Jesus ensinou em Lucas 6,38, que consiste em dar para receber. Eu vos afirmo que aquele que semear pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Então, o que é que acontece quando nós não damos? Será que quando nós não damos, ficamos amaldiçoados? Será que quando nós não damos, as coisas ficam assim, desmoronadas? É claro que sim. Quando nós não damos os nossos dízimos, o que é que acontece? A Bíblia nos ensina no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 2, quando Deus ele disse, e corromperei as vossas sementes. Entenda isso. Aquele povo, ele em algum momento ele já foi abençoado por Deus. Eles viveram na plenitude, na graça de Deus. Mas depois do tempo, eles pensaram que eles eram tão sortudos que deixaram de honrar a Deus. E por causa de terem deixado de semear, de trazer oferta, de trazerem dízimo na casa de Deus, o que acontece é que Deus parou de lhes abençoar. De tal forma que eles puseram-se a clamar e a buscar a Deus. Deus ele respondeu através de Malaquias. E Malaquias, quando ele chega ali, ele diz assim, o filho honrará o seu pai. Malaquias 1. O filho honrará o seu pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Mas se eu sou senhor, onde está o meu temor? Primeiro ele repreende os sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes recebiam qualquer coisa. E segundo, o que acontece, ele repreendia o povo. Porque ele disse assim, se vocês trazerem animal cego e coxo, será que isso não faz mal?
Se vocês levarem aquilo que não presta, virem me orar aqui, será que isso não faz mal? Apresentem isso aos vossos sacerdotes. Será que terão eles agrado em tua pessoa? Então Deus ele estava chateado. E ele disse assim, olha, se vocês não colocarem isso no vosso coração, Malaquias 2:2, e não propuserdes isso no vosso coração, dar honra ao meu nome, eu corromperei todas as vossas sementes e já as tenho amaldiçoado. Por quê? Porque vocês não põem isso no vosso coração. Então, existe essa particularidade de quando nós não damos, Deus ele deixa de nos abençoar. Mas quando damos, Deus ele continua a nos abençoar. O que acontece? Qual é o poder de nós darmos? É que quando nós honramos a Deus com os nossos dízimos, o que acontece é que Deus ele disse em Malaquias 3, versículo 11, repreender o devorador, para que não roube a vossa semente. Muitas das vezes é assim, a pessoa tem uma empresa, mas de repente são contas atrás de contas. A pessoa tem uma empresa, mas quando chega o final do mês, chega aqueles dias da pessoa tentar fazer cálculos, ver os seus ganhos mensais, de repente descobre que uma máquina X variou, aquela outra máquina variou, e a mesma pessoa vai ter que tirar dinheiro aqui para consertar aquela máquina. Então é o devorador que está no meio dessa pessoa. Ora, a pessoa, de repente, são empregados que lhe dão problema, ora, são dívidas, são conta atrás de conta. Quando chega o final do mês, de repente surgem outras contas. Então, existe o devorador aí no meio. É o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Então, o que acontece? Acontece que quando nós damos, a Bíblia diz que o Senhor repreende o devorador. Ele repreende. É uma parte da Bíblia, a única em que Deus ele diz assim, eu, como Senhor, repreenderei o devorador para que ele não vos consuma o fruto da vossa terra. Então, você pode até dizer assim, que olha, Lemos, mas o dízimo é do tempo passado. Não. O dízimo foi antes da lei, funcionava antes da lei, e depois funcionava enquanto a lei decorria e também funciona nos dias de hoje. Nós vamos ver o Abraão. Abraão foi ter com Ameleque. Ele foi dar os dízimos daquilo que ele possuía. E se nós vermos no meio da lei, era antes da lei isso. Mas se nós vermos enquanto a lei decorria dentro da lei, nós vamos ver que Deus ele repreendia o povo em Malaquias. Por quê? Porque eles não queriam honrar a Deus, não queriam dar, tinham desistido de dar a Deus os seus dízimos. E se nós vermos depois da lei, é Mateus 23, vamos ver que o próprio Jesus ele repreende os fariseus. Jesus ele não disse que vocês continuam a dar, sendo que o dízimo era dos tempos passados. Não. Jesus ele disse assim, vocês dão, mas vocês esquecem o importante. Que o importante não é simplesmente dar. Vocês dão, vocês fazem isto e ignoram outra coisa. Vocês dão, mas vocês esquecem da justiça, esquecem da fé, esquecem de fazer aquilo que é importante mais. Então, não era que o povo não dava, o povo dava. Mas o que nós temos que entender nos dias de hoje é que o dízimo ainda é para os dias de hoje. Por quê? Porque com o dízimo em que são enviados mais missionários, é com o dízimo em que se abrem mais televisões, é com o dízimo em que se envia mais missões, que mais almas são ganhas para Jesus. Entenda isso. O evangelho é de graça. Mas para este mesmo evangelho, alcançar pessoas, atravessar mares, atravessar fronteiras, precisa de um financiamento. E quem vai financiar o evangelho? Somos nós. Você que está a ouvir este vídeo. Você que tem que financiar o quê? A obra do Senhor. Então, meu amado irmão, tchau, tchau. Eu fico por aqui. Se deu mesmo para ajudar, deixa o seu comentário, deixa o seu gosto. Diga aí embaixo nos comentários o que você achou do vídeo. Qual é a tua ideia? Qual é o teu pensamento? O que tu achas sobre a parte dos dízimos? Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.